Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem? Véspera de Enem, né? Véspera de Enem, véspera de prova de exatas, complica, né? A gente fica todo mundo meio nervoso, meio inseguro, né? Mas faz parte. Isso faz parte da vida, né? Do processo que vocês estão passando, da idade de vocês, da época da vida de vocês. Isso é normal. Essa ansiedade, essa insegurança acaba sendo normal. Bom, o pessoal do terceiro já são meus alunos, né? Já me conhecem. O pessoal do segundo, que não me conhece ainda, meu nome é Elisa. Eu sou professora de álgebra, números e álgebra. E vim falar um pouquinho com vocês aqui sobre as questões do Enem, né? Nessa parte de álgebra, que envolve essa parte de álgebra. Então, o que seria essa parte? O Enem, ele tem alguns tópicos em algumas coisas que não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa, se vocês já estão estudando, né? Se já tentaram ver alguma coisa relacionada à matemática direcionada para o Enem. Quando você faz uma pesquisa dos anos anteriores das provas do Enem, tem alguns tópicos, alguns conteúdos que são tendência a sempre cair mais, sempre a prova do Enem cobrar mais, tá? Então, dentro desses tópicos, dessas tendências, que são os conteúdos que mais caem lá na prova, eu vou trazer algumas coisas aqui para vocês que são pertinentes à minha disciplina, que é a disciplina de álgebra, tá? Nós temos uma outra parte também, que é a parte de geometria, mas eu acho que a professora Mari vai estar falando melhor com vocês sobre isso, e eu vou focar um pouco mais nessa parte de álgebra. Então, o que seria essa parte? Função, né, que é o top 10 aí de todos os vestibulares, né, e do Enem também, sempre cai função. É inevitável, não tem como fugir dela. E aí nós temos vários tipos de funções, né? Nós temos um monte de função. A gente tem a função do primeiro grau, que é a função afim, temos a função quadrática, que é a função do segundo grau, temos função exponencial, função logarítmica, função modular, a gente tem aí um monte de função. Mas para o Enem, o que ele mais cobra? O que ele mais gosta de cobrar no Enem? Em relação à função? Primeiro grau e segundo grau. É o que mais cai. Pode cair logaritmo? Pode. Pode cair módulo? Pode. A gente nunca sabe o que vai cair. Mas a do primeiro e a do segundo grau, a gente tem certeza que vai cair. E não é só uma, tá? Não é só uma questão. Então, assim, a função de primeiro grau, principalmente, a função afim, ela está ali no meio de vários exercícios que nem parece que é uma função, mas é uma função. Então, eu falo isso para vocês com propriedade, já trabalho com um cursinho pré-vestibular, já fazem 9 anos que eu estou trabalhando com um cursinho pré-vestibular. Então, assim, a gente sempre está em contato com as provas, né, de vestibular. A gente sempre está sabendo o que cai mais, quais são as tendências. Então, eu falo com propriedade para vocês. Função do primeiro grau vai cair. Vocês vão lembrar de mim na hora que vocês pegarem a prova de matemática. A função afim vai cair. Porém, tem uma boa notícia. Porque essas funções de primeiro grau, essas funções afim, a gente pode resolver muitas delas sem precisar colocar numa equação. A gente pode resolver ela com raciocínio lógico. Enem cobra muito raciocínio lógico. Muito. Então, assim, matemática básica e raciocínio lógico. Isso é uma coisa que a gente vê, assim, nos enunciados, que é aqueles enunciados, né, enormes. A gente vê que é uma coisa que eles enfatizam muito nos enunciados e nas historinhas que eles contam para falar em matemática. Eles cobram muito isso, raciocínio lógico e matemática básica. Ah, mas como assim matemática básica, sendo que a prova é tão difícil? A prova de matemática do Enem é super difícil. Como matemática básica? Não cai matemática básica. Cai, gente. O que seria matemática básica? As 4 operações, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Mas as 4 operações como? De que forma que vem essas 4 operações? Números decimais. Então fica a dica. Para quem não sabe fazer, por exemplo, divisão com número decimal. Divisão com vírgula.
Para quem não lembrar quais são as regras da divisão com decimal, dá uma pesquisada nisso, dá uma treinada nisso, porque isso cai assim, ó, despenca. Em vários exercícios eles colocam números com decimal justamente para pegar a pessoa, tá? Então, números muito pequenos ou números muito grandes, decimais. Então, essas operações são importantes. Potenciação é uma operação básica que cai bastante também. Raízes em geral, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante, cai bastante também. Tudo isso é matemática básica. Regra de 3, multiplicação em cruz, distributiva, operação distributiva, é uma coisa que lotado, quase todos os exercícios têm. Então, tudo isso é matemática básica, tá? E tudo isso é cobrado no meio dos exercícios. Uma tendência também na prova de matemática, para quem já fez o Enem, né, o ano passado, para quem já pegou algumas provas do Enem, e também vocês estão preparados aqui no colégio também, no simulado, aparecem algumas questões do Enem para vocês também, né? Vocês já devem ter percebido que o Enem, ele cobra muito questões em gráficos, em tabelas, ele ama gráfico e tabela, né? Então, assim, eu acho que tabela, gente, é ponto positivo. Quando você vê um exercício com tabela, eu acho que é positivo. Porque a partir da tabela, você consegue desenrolar muita coisa. No lógico, na lógica, sabe? Você pode identificar várias coisas dentro de uma tabela por lógica. E no gráfico também, tá? Então é isso, galera. Eu trouxe aqui para vocês alguns exercícios, tá? Vou passar para vocês os slides dos exercícios que eu separei. Vou falar tudo? Não vou conseguir, né? Óbvio. Não vou conseguir falar tudo. Todos os tópicos que vão cair, eu não vou conseguir falar aqui em 2 aulas. Mas eu tentei trazer para vocês uma síntese daquilo que mais pega, que mais cai mesmo, tá bom? Então, por isso que quando eu passei que eu falei, trouxeram caderno, lápis e borracha, e vocês vão fazer exercício. Vocês não vão ficar só olhando, não, vocês vão fazer. E a gente precisa praticar aquilo que eu vou falar aqui, porque se você não fizer, você não vai entender aquilo que eu tô falando. Então precisa escrever, tá bom? Então vamos lá, bora. Vamos começar um exercício de gráfico. Então, existem vários tipos de gráfico que a gente pode encontrar na prova do Enem. A gente pode encontrar gráfico de barra, gráfico de coluna, gráfico de setores, que é aquele círculo. Esse gráfico em específico é o pictograma, que são pontinhos, tá? Então, eu vou deixar vocês... uma coisa que é muito importante na prova de matemática, gente. Interpretação. Então, o pessoal acha que a prova de matemática é você pegar e já ir fazendo conta. Só ir fazendo conta. Eu vou pegar os números que que aparecem no enunciado. Ó, tem o número ali 80 e tem o número 1,65. Eu vou pegar ali o 80 e 1,65 e vou somar. Ou então eu vou dividir ou vou multiplicar eles para ver se tem alguma das alternativas. Tem gente que faz isso. E não é bem assim. Porque tem muita pegadinha também. De repente, o valor numérico que está no enunciado não tem nada a ver com a resolução. Às vezes sim, às vezes não. Então, o que você tem que fazer? Interpretar. Essa interpretação é importantíssima. Então, leia o enunciado. Se você não entendeu direito, leia de novo. Se não entendeu direito, de novo. Às vezes você precisa, dependendo da complexidade do enunciado, você precisa ler 5 vezes. E tá tudo bem. Tá? Porque vai ter alguns enunciados que você vai ler uma vez e já vai sacar. Então é um exercício pelo outro. Um você vai demorar mais, outro você vai fazer rapidamente. E assim vai dar tudo certo no final. Então, leiam, por favor.
Pronto? Tá. Então vamos lá, ó. Tá dando para ver aí no fundo? Dá para ver? De boa? Tentei colocar uma fonte aí bacana para todo mundo ver. Mas se alguém não estiver enxergando aí no fundo, pode vir mais para frente, que aqui tem carteira, tá? Tranquilo. Tá, então vamos lá, ó. O que ele fala? Ele dá, então, um gráfico que fala da massa corporal e altura. Nós sabemos que todo gráfico nós temos o eixo, o plano cartesiano, né? Que é x e y. Então, a gente vai ter o x aqui, na horizontal, e o y lá na vertical. Sempre vai ser assim em qualquer gráfico, certo? Tá, apesar dele não trazer ali as variáveis x e y, é isso que é, né? O plano cartesiano sempre vai ser esse. Então, o que ele está falando? Ele está falando que ali embaixo, ó, é massa corporal. E em cima, esses valores são os valores de altura. Ele fala que foram feitos cálculos e já obteve a média. Então, esse exercício não é para achar média. Ele já deu a média, né? A média é 80 quilos de massa corporal e 1,65 de altura. A pergunta é, qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Então, de todos esses daqui, ó, são 10 pessoas pesquisadas. Dessas 10 pessoas, por que são 10? Porque são 10 pontinhos. Já contaram? São 10 pontinhos. Então, nós temos 10 pessoas pesquisadas, certo? Dessas 10, quantas delas estão com o peso, a massa corporal, menor que 80? Ó, esses aqui, ó. Esses aqui estão com a massa corporal menor do que 80. E desses aqui, quais estão com altura acima da média? Altura acima de 1,65? Esses dois aqui, ó. Só esses dois. Esse aqui está no 65. Esse está acima e esse está acima. Esses outros aqui, a massa corporal é maior do que 80. A massa corporal tem que ser menor do que 80 e a altura tem que ser maior do que 1,65. Então, são só esses dois aqui, ó. Esse e esse. Então, qual é o percentual? 2 de 10. 2 de 10. Simplificando, 1/5 dividindo 0,2. Para transformar esse 0,2 em porcentagem, a gente teria que... É o percentual? É. Transformar, multiplicar por 100. 20. Alternativa B. 20%. Deu para entender? Só. Ó, e é um exercício considerado médio. Dificuldade média. Tá? Eu achei fácil. Então tem gente que fala, ah, mas só tem exercício difícil no Enem, eu não vou conseguir, só tem difícil. Tem uns que parecem ser difíceis, mas não é. Então, olha com calma, leia com calma, procure interpretar, que às vezes o que você acha que é difícil não é tão difícil assim. Às vezes é bem tranquilo. Ó, próximo. Gente, esqueci de perguntar, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Pode perguntar, tá? De boa. Pode questionar. Não tem problema com questionamentos. Eu só não entendi. Entendeu? Então tá. Então vamos pro próximo. Leiam, por favor. Ah, peraí, só um minutinho. Eu tô vendo que tem gente tirando foto. Deixa eu falar só uma coisinha. O Marcos vai disponibilizar para vocês esses slides, tá? Para depois vocês tentarem resolver sozinhos, enfim. Ele vai disponibilizar para vocês no Class, os slides, tá? Vai, pode ler.
E aí? Alguém tem alguma ideia? Para começar, pelo menos? Como vocês começariam um exercício desse? Pode falar. Uma equaçãozinha? Isso, ótimo. Exatamente. A gente pode fazer o quê? Começar com uma equaçãozinha. É um exercício que dá para fazer por raciocínio lógico? Dá. Mas eu acho que se a gente fizesse uma equação, iria mais rápido. Acho que se você conseguir transformar isso aí numa equação, o negócio flui melhor, porque é uma equação simples. Na verdade, esse exercício é um exercício de sistema linear. Tá? É sistema linear. Sabe aquele sisteminha de x e y que a gente faz por método de adição ou subtração? É aquilo. Tá? Então, eu vou montar equações, ok? Eu costumo dizer que esse tipo de exercício é aquele do matematiquês. A gente tem que transformar a linguagem comum no matematiquês. O que é o matematiquês? É transformar em equação, transformar em número, transformar em letra, incógnita, né? Então vamos lá, bora. Eu vou chamar os tickets azuis, eu vou chamar de A. Ticket azul, eu vou chamar de A. E o ticket vermelho, eu vou chamar de V. Beleza? Em vez de fazer X e Y, eu vou fazer A e V. Ok? Tá. Então, ele fala que o metrô de município oferece 2 tipos de tickets e com colorações diferentes, azul e vermelho, sendo vendidos em cartelas, cada qual com 9 tickets da mesma cor e mesmo valor unitário. Então, olha 2 informações importantes. O valor unitário é o mesmo, certo? Então, não que o valor do vermelho seja igual ao valor do azul, não é isso. É o valor de cada ticket vermelho é o mesmo e de cada ticket azul é o mesmo. E a cartela é uma cartela com quantos tickets? 9 tickets. Vamos anotar. Uma cartela, tanto do azul quanto do vermelho. Nós temos 9 tickets, certo? Tá. Sabemos que 2 cartelas de tickets azuis. Então, se cada cartela tem 9 tickets, 2 cartelas vão ter quantos tickets azuis? 18 tickets azuis. Então, 18A. Certo? E uma cartela de ticket vermelho, são quantos tickets vermelhos? 9 tickets vermelhos. Mais 9 tickets vermelhos, eu pago quanto? R$32,40. Pronto, eu tenho minha primeira equação. Agora a gente vai ter que achar outra. Por quê? Quando eu tenho um sisteminha linear, se eu tenho 2 incógnitas, eu preciso de 2 equações. Se eu tenho 3 incógnitas, eu preciso de 3 equações. Senão eu não consigo resolver. Ok? Então vamos lá. Preciso de mais uma equação. Ali na segunda parte, ele já fala da minha segunda equação, ó. Sabe-se que o preço de um ticket azul menos o preço de um vermelho é igual ao preço de um ticket vermelho mais 5 centavos. Então, vamos transformar isso no matematiquês. Bora. Um ticket azul. Vou colocar aqui, ó. Mais ou menos. Menos o quê? Um vermelho é igual o preço de um vermelho, V, mais o quê?
0,05, 5 centavos. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma ajeitada nessa equação. Vou trazer esse V que está aqui para esse lado, para ficar no mesmo formato dessa, para a gente poder juntar num sistema. Então, eu vou trazer esse V para cá, negativo. Menos 1V são menos 2V. Pronto, eu tenho a minha segunda equação. O que eu vou fazer com essas duas equações? Juntar no sistema. Então, pego essa equação e trago para cá. Então, eu tenho que 18A mais 9V, 32,40. Isso. Como que eu resolvo esse sistema? Escolho uma para eliminar. Ou o A ou o V, tanto faz. Eu vou escolher o A. Para eliminar o A, eu multiplico essa segunda linha todas por menos 18. Então, a primeira eu copio. Vou explicar já. Ó, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? O preço de uma cartela de ticket vermelho. Então, o que me interessa é o vermelho. Se me interessa o vermelho, eu vou eliminar quem? O azul. Né? Para que eu vou achar o azul primeiro, depois achar o vermelho? Vou eliminar o azul, porque eu quero o vermelho. Certo? Para eliminar o azul, eu preciso fazer aparecer um menos 18A aqui. Porque menos 18A eu posso cancelar com 18A. Para fazer aparecer um menos 18A aqui, eu multiplico tudo por 18, por menos 18. Quando eu preciso multiplicar por menos 18 para aparecer o menos 18A aqui. Só que quando eu faço isso, eu tenho que fazer isso na linha inteira. Não posso fazer só no A. Eu tenho que fazer com todo mundo. Certo? Pode perguntar. Quem estava querendo? Já respondi? Já respondi? Quem estava querendo perguntar? Então tá. Beleza. Então, vou multiplicar todo mundo por menos 18. Quanto vai dar, gente? Eu sei que tem gente que já achou. Não se esqueçam. Menos com menos. E aqui, quanto deu? Pronto. Resolvido o meu problema. Cancelei o A. Vou somar o V. O que sobrou? Soma, né? O que sobrou, soma. Ah, não, é menos. Menos, né? Eu estou aqui. Dividindo. Ó, divisão com vírgula, ó. Quem tá com dúvida aí na divisão com vírgula, vai estudar, hein? Vai estudar porque vai chover na prova do Enem. Não lembro quanto que deu, 0,7. Oi. Isso, que é 5 centavos, né? Então, o meu V, gente, é 0,7. Significa que cada ticket vermelho custa 70 centavos. Mas a pergunta é o valor da cartela. Cada cartela vem quanto? Então, vezes 9. 6,30. Alternativa B de bola. Alguma pergunta, alguma dúvida? Pode falar. Tranquilo, gente. Não? De boa até aqui? O que vocês acharam? Difícil ou fácil? Tranquilo, né? Eu acho que a dificuldade aqui é a interpretação, né? Interpretou, já era. O resto é só continha. Não é um cálculo rebuscado, não é um cálculo, né? É um cálculo tranquilo.
Oi. Eu não entendi, como assim 16, 3,3? O que é o zero? Aonde, minha querida? Aqui? A divisão de 31,50 por 45 deu 0,7. Aí 0,7 é o preço de um ticket vermelho. E ele quer saber o preço da cartela. A cartela são 9 tickets, então eu tenho que multiplicar o valor de um ticket por 9. Ah, mas tem um zero aí do 6,3. É, porque é uma casa decimal. É 6,3. É a mesma coisa. É. Mas aí você deixou assim, né? Pode. Olha lá a alternativa, ó. 6,3 é a mesma coisa que 6,30. Tá bom? Bora, gente! Olha esse, que lindo. Chique esse. Dá uma lida, por favor. Pessoal, vamos fazer silêncio. Vocês entenderam a história? Primeiro que eu achei um absurdo ela querer comemorar o dia do aniversário no dia com mais... com maior... Ó, o dia que for a atividade com maior gasto calórico? Como assim? Eu faria o contrário, mas tudo bem. Aqui dá pra me ver, meninas? Dá? Aqui, tranquilo? Então tá. Acho melhor apagar lá, então. Enfim, vamos lá. Vocês entenderam o que vocês teriam que fazer nesse exercício? Gente, não é difícil. Ele só é trabalhoso. Tem que fazer umas continhas aí, hein? Tem que fazer umas continhas. Não é difícil, não. Ele só é trabalhosinho. Por quê? Você vai ter que ver qual o dia da semana que vai ser o maior gasto calórico. Então, por exemplo, na segunda-feira, ela caminhou, ela correu e ela jogou futebol. Porém, cada uma tem o seu peso, né? O seu gasto calórico, né? Então, ó, caminhar vale o quê? 248 calorias por hora. Correr vale isso, andar de bicicleta vale isso, e jogar futebol vale isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantas calorias que ela perdeu em uma hora de caminhada. Então, uma hora de caminhada, ela vai perder 248 calorias. Em meia hora de corrida, em uma hora de corrida, ela perde isso. Em meia hora, ela vai perder quanto? Preciso dividir isso por 2. Vocês estão entendendo o que tem que fazer?
Aqui no futebol, ela jogou 2 horas de futebol. E o futebol, ela gasta 492. Então, eu tenho que fazer 492 vezes 2. E aí, depois, somar todos os valores. Para ver quanto que foi de gasto na segunda. Depois, qual foi o gasto na terça, qual foi o gasto na quarta, na quinta e na sexta. Não tem como chutar. Eu sei que vocês estão querendo chutar, eu sei. Você tem que ter velocidade. Velocidade a gente adquire com treino. Treino. Mas eu pergunto que dia de semana ele comemora aniversário. É. Então, mas o dia da semana é o dia mais que gasta mais caloria. Entendeu? Que tem mais gasto calórico. É o dia da semana que ela vai comemorar. Pessoal, ó, fica a dica aí, tá? Hoje é quarta, a prova do Enem é domingo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de estudar um pouquinho. Não, eu já estudei. Então, assim, para quem está acostumado com calculadora, para quem faz todos os cálculos na calculadora, vai ter muita dificuldade nisso daqui. Muita. Porque vai perder tempo. Agora, para quem está acostumado a fazer sem calculadora, vai tirar de letra. Então, pega esses 3 dias e começa a fazer continha sem calculadora. É um bom treino. É um bom treino. O futebol vale 492. Sabe por que eu falo para não chutar? Os valores dão muito próximos. Os valores são muito próximos. E aí você corre um risco grande de errar. Não, sim. Os valores eram muito próximos, gente. Muito próximos. Ó, quer ver? Vou colocar aqui para vocês todos os valores. Eu sei que já tem gente fazendo aí. Espero que tenha alguém já que esteja no final da conta. É, mas eu quero os números. Cadê? Isso, ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ótimo. Eu vou colocar para vocês os valores. Só para vocês conferirem, para ver se vocês estão bom de conta, tá? Muito obrigada. Ó, os valores são esses. Gente, presta atenção. Olhando para a tabela, muita gente colocaria terça-feira. Porque terça-feira foi o único dia que ela fez tudo. Ó, terça-feira foi o único dia que ela caminhou, correu, andou de bicicleta e jogou futebol. Porém, o gasto não foi o maior. Por conta do tempo que ela fez as atividades.
Então é tudo muito relativo. E olha como os valores são próximos. Um que eu jamais achei que poderia chegar perto do valor seria a quinta-feira, porque na quinta-feira, ó, foi só uma atividade. E olha como o valor chegou perto. Então é tudo muito relativo. Eu faria o cálculo, eu não chutaria. Quarta-feira foi o dia mais desgastante. Quarta-feira. A resposta é quarta, tá bom? O objetivo, só um minutinho. O objetivo desse exercício era mostrar para vocês o raciocínio lógico. Vocês entenderam? Interpretaram a tabela tranquilo, de boa? Então tá bom. Era isso. São duas tabelas que são relacionadas. Isso cai muito no Enem. Ele coloca exercícios com duas tabelas e uma complementa a outra. Uma precisa da outra. Tá? Eu não lembro a classificação dessa questão, mas eu acho que seria uma fácil. Eu não lembro, assim, ao certo qual foi a classificação dela, mas seria uma questão considerada fácil. Mas é uma questão do ano passado, tá? É de 2023 essa questão, é do ano passado. Eu trouxe vários exercícios do ano passado. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Meninos? Meninos? Tudo bem aí? Então tá bom. Função. Função do primeiro grau. Leiam, por favor. Silêncio, por favor. Pronto, já leram? Qual alternativa vocês colocariam? Letra A? Gente, essa questão não tem cálculo algum. É só interpretação. Tem um cálculozinho ali, mas é, né, muito simples. Então, assim, ele fala que a concentração de álcool no sangue é 90% da quantidade que a pessoa ingeriu, certo? Tá. 90% é o quê? 0,9, né? 90%, 0,9. Então, aí a pergunta é, nessas condições, ao final da primeira hora, depois de uma hora, isso é importante. Então, só foi uma hora. Após a ingestão da quantidade da quantidade Q de álcool, a concentração C dessa substância no sangue é expressa algebricamente por. Olha lá, ó, expressa algebricamente. Que isso? É expressa com letra. Letra e número, né? Como que eu expresso isso com letra e número? Então, ó, C 90% de quê? Porque Q é a quantidade de álcool que foi ingerido. Então, é 90% de quê? 90% é 90 sobre 100. 0,9. 90% de quê? 0,9
Q. Pronto. Alternativa A. Só isso, mais nada. Pode falar. Só um minutinho. Oi? Por que não poderia ser a letra D? Porque ele fala que é só 1 hora. Depois de 1 hora. Então não tem um outro número, um outro dado. Se ele falasse que foi após 2 horas, por exemplo, eu teria que multiplicar por 2 essa quantidade. Mas ele não fala mais nada, ele fala que depois de 1 hora, qual é a quantidade. Então é só os 90% do que ele bebeu. Só. Mais nada. 90% do que ele bebeu. O que assim, a AS é a correta mesmo? É a correta. Qual, meu amor? Estou falando, por que a alternativa A é só ela que é correta? Porque é 90% do que ele bebeu, que é a quantidade de bebida que ele ingeriu. E ele fala lá que a quantidade que fica no sangue é 90% do que a pessoa ingeriu. Então é 90% do que ele ingeriu. 90% de quê? 90% é a mesma coisa que 0,9. Ah, decimal? Cai também? 90 dividido por 100. Daí cai? Aí, claro que cai. Bora? Fácil essa, hein? Dá uma lida, por favor. Silêncio. Peraí. E aí, galera?
Letra D, professor. D de dado? Fácil essa, né? Muito tranquila. É isso mesmo. É D de dado. Muito fácil. Setembro. Bom, por que eu trouxe esse exercício para vocês olharem e vocês verem que é um exercício fácil? É, só que você precisa descobrir o padrão. Então, assim, é uma dica para Enem, gente. Dica de Enem. Mesmo que seja um exercício um pouco mais difícil, um pouco mais complicado, se tiver valores em tabela, tenta descobrir um padrão. Se você conseguir descobrir um padrão, pronto, você resolveu o problema na hora. Na hora. Então, como que pode estar esse padrão? Ele poderia estar do produto 1 para o produto 2. Ali o produto 1 está aumentando de 10 em 10, né? Esse é o padrão. É uma PA, é uma progressão aritmética. No produto 2 também, ele tá diminuindo de 20 em 20. Também é uma PA decrescente, com razão menos 20. Né? Então, são duas PAs. E aí, você fazendo os meses subsequentes, você vai chegar à conclusão que vai ser o mês de setembro. Só que tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha nesse exercício. Muita gente errou, é do ano passado também. E muita gente errou esse exercício por quê? Presta atenção. O gerente estava decidido a cessar a produção do produto no mês seguinte àquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. Então, é o tipo de coisa que lá na hora do nervoso, na hora que você está tenso fazendo a prova, você passa despercebido nesses detalhes. Não pode. Então, matemática também é detalhes. Presta atenção nos detalhes. Se é o mês seguinte, é setembro, não é agosto. Muita gente marcou agosto. Né? Porque foi em agosto que aconteceu o que ele queria. Mas é em setembro que ele vai deixar de produzir. Tudo bem? Tranquilo? Promete para mim que vocês vão ficar prestando atenção nas pegadinhas? Então tá. Próximo, gente, bora. Esse da torneira também é um exercício do ano passado. Ele foi considerado fácil, porém muita gente errou. Foi um índice de erro assim, ó, altíssimo, porque também tem uma pegadinha. Zero? Então, ó, zíper na boca. Não fala, não conta. É do gráfico. Ele tem gráfico, tá? Ó, depois eu vou mostrar os gráficos para vocês, ó. Mas primeiro vocês interpretem o enunciado. Vai. A gente já sabe, a gente errou, gente. Deixa eles errarem, então. Pronto? Posso pôr os gráficos? Tá. Depois eu volto no enunciado para eu falar qual é a pegadinha, tá? Aonde que é a pegadinha. Quem já sabe não fala, tá? Qual vocês colocariam? C? E? Aê?
B, quem mais? C? A, B, C, D e E. Não consegui colocar a letra. Tentei, mas eu não consegui. Ó, a maioria das pessoas colocou C e errou. Não é a C, é a B. Vou explicar por quê. Presta atenção. Essa questão é polêmica. Essa questão é polêmica. Presta atenção. Ó. Peraí, que deixa eu achar a palavra-chave. Aqui, presta atenção. Considere T o tempo em segundo contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Então, se a vazão de água é constante, a gente já pode eliminar. Ó, a gente já pode eliminar a letra E, porque aqui, ó, não tá constante, ó. Entendeu, Rafael? Ó, não é constante, não é o mesmo valor aqui e aqui. Então, a letra E a gente já elimina. A letra C também... Bom, depois eu falo da letra C. Aqui na letra D, gente, é como se a torneira ficasse ligada o tempo todo. Como se não tivesse desligado. Então, não é. Por que a letra B? Opa! Aqui, quando ele fala um esboço de gráfico que descreve o volume, para começo de conversa, o gráfico está descrevendo o volume de água. Então, o que é volume? A quantidade de água. E a quantidade de água o quê? Acumulado. Esse acumulado aqui, ó, é que é a palavra-chave, que é a pegadinha. O que significa esse acumulado? É como se, imagina a torneira, imagina você lá na pia lavando a mão. Imagina a torneira. Esse acumulado é como se tivesse alguma coisa tampando a pia e a água não fosse embora. A água é o volume acumulado. Então a pessoa ligou a torneira. Você pode continuar bastante essa loja. Ó, aqui a pessoa ligou a torneira, o volume manteve constante, o volume que já tinha, enquanto a torneira estava desligada, e depois a pessoa ligou a torneira de novo. Por que não é essa? Porque aqui é como se tivesse esvaziado o volume. Aqui não está acumulado. Aqui não acumulou volume de água. É como se abrisse a torneira, a água esvaziou e depois abriu a torneira de novo. Aqui também. Abriu a torneira, esvaziou, abriu a torneira de novo. E não é isso. É o acúmulo. Então, letra B. Tudo bem? Pegadinha. A. Né? Porque a C já é a outra. Peraí. Surgiu uma dúvida, gente. Peraí. Só que imagine você abrindo a torneira e o ralinho está fechado. A partir do momento que você abre a torneira, o que acontece com o volume? Crescente, não constante. Né? Ele fica constante depois, a hora que fecha a torneira, aí fica constante. E depois, a hora que abre a torneira, o volume aumenta de novo, porque vai enchendo. Então, é crescente. Por isso que seria aquela lá.
Mais uma, bora. Função. Vamos ler, por favor. Meninos, vamos? Bora? Vamos ler? Não. Mas tem bastante fácil. Tem fácil e tem média. As difíceis eu não coloquei. Tenta fazer o máximo que você conseguir. O máximo. E seja o que Deus quiser. D de dado. Todo mundo chegou na letra D? Todo mundo entendeu por que é D? Então vou explicar. Vamos lá, bora. Função, gente. Esse probleminha, meninos, vamos lá? Esse probleminha aqui, ó, é bem parecido com aquele probleminha do táxi. Sabe aquele famoso do táxi? Que tem o valor fixo e mais o valor que você paga por quilômetro rodado. É isso aqui, ó. É a mesma coisa. Então, tem o valor fixo de 500, que é uma taxa de bombeamento fixa. Não vai mudar. E os 250 é o preço por metro cúbico. Então, se a pessoa usar 1 metro cúbico, vai pagar 500 mais 250. Se a pessoa usar 2 metros cúbicos, ela vai pagar os 500, mais 2 vezes 250. Se ela usar 3, ela vai gastar 500, mais 3 vezes 250. Então, os 250 ele vai variar de acordo com o que a pessoa fizer. Então, os 250 está atrelado a X, que é a variável que muda. Que pode ser 1, que pode ser 2, que pode ser 3, que pode ser 4, que pode ser qualquer valor X. E os 500 é fixo. Por isso que está aqui assim, ó. Muita gente se confunde e coloca a letra E porque o X está na frente. Nem sempre o X precisa estar na frente. Ele pode inverter. O que você tem que prestar atenção? Quem está junto com o X? O 250, não o 500. Por isso que é a letra D. Tudo bem? Quem não tinha entendido, entendeu agora? Tranquilo? Então vamos. Vamos que o pior está por vir, tá? Não se iludam. Bora. É só para mostrar aqui. Essa daqui? Tinha que ser, né? É só para mostrar a... É só para mostrar a direção. Tem nada a ver com o cálculo. O 0 é quando a intensidade luminosa é isso. Quando a profundidade é 1 metro, a intensidade luminosa é essa. Quando a profundidade é 2 metros, a intensidade luminosa é essa. É isso.
Aham. Né? É isso. Gente, cara de Enem. O que ele traz na prova de matemática? É isso. Esquema, tabela, gráfico, é isso. Aqui é um esqueminha. Esse exercício eu vou começar pela pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a intensidade luminosa quando a profundidade é 6 metros? Então vamos lá. Parecido com aquele outro de tabela, esse aqui também a gente precisa descobrir um padrão. Existe um padrão. O difícil é descobrir qual é o padrão. Nesse exercício, o difícil é descobrir qual é o padrão. Alguém já descobriu? Alguém já percebeu qual é o padrão? Quem mais? Alguém mais já percebeu qual é o padrão? O que está acontecendo ali? De um para o outro? Então, para descobrir o padrão, a gente tem que pensar o quê? O que está acontecendo daqui para cá e daqui para cá? E o que está acontecendo daqui para cá e daqui para cá? Está aumentando? Está diminuindo? Está multiplicando? Está somando? O que está acontecendo? Qual é o padrão? É isso que a gente tem que descobrir nesse exercício. Pessoal do segundo, e aí, o que vocês acharam? Qual seria o padrão? Está indo de 2/3 em 2/3? É isso. É isso. Essa equação, esse exercício, gente, ele é um exercício de função exponencial. É uma função exponencial, mas que não parece que é uma função exponencial. Você não precisa resolver colocando uma equação, fazendo um x. Não, a gente pode ir pelo raciocínio lógico, mas é uma potenciação. Porque se está indo de 2/3 em 2/3, é uma potenciação, sim. Vou explicar para vocês como que a gente poderia fazer. Vamos lá. Ó. Alguém já descobriu a resposta? Qual seria? Letra D. Isso mesmo. Vocês estão afiados, hein? Tô gostando de ver. Vocês estão afiadíssimos. Ótimo. Eu não sou bom, mas eu tô chutando. Claro que você é, Lívia. Eu sou de humano. Você ser de humano não significa que você não possa resolver exercícios de matemática. Ué? Qual o problema nisso? Vamos lá. Então, 0, LO. 1 metro, 2/3 de LO. 2/3 da luminosidade. 2 metros, 4/9 da luminosidade. E 3 metros, 8/27 da luminosidade. Tá. Então, aqui, o que aconteceu? Eu somei 1, somei 1 e somei 1. Daqui para cá, sabe o que eu fiz aqui, ó? 2/3 ao quadrado. Que é 2 vezes 2 e 3 vezes 3. Aqui, daqui para cá, 2/3 elevado a quê? O 8 é 2 elevado a quanto? 3. Então, vamos lá. É um padrão. Quando a minha luminosidade quando a minha profundidade é 3, eu vou pegar o primeiro valor de referência e elevar a 3. Quando a minha luminosidade é 2, eu vou pegar o mesmo valor de referência e elevar a 2. Se você enxergou isso, pronto, você resolveu o exercício. Por quê? Porque com 6 metros de profundidade, eu vou fazer o quê? 2/3 elevado a 6. E aí vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que 729?
Alternativa D de dado. Essa é uma difícil. Essa é uma difícil. Não é difícil. Pode. Pode. Sem problema. Eu acho mais difícil. Eu acho mais difícil. Exatamente. Pessoal, ó. As meninas estão falando aqui, o que elas fizeram? Elas transformaram em decimal e depois elas foram multiplicando por esse decimal. Dá certo também. Só que assim, como é uma quantidade de cálculos muito maior que você vai ter que fazer desse jeito, você tem uma chance maior de errar. Ali na continha. Mas dá para fazer também. Normalmente, pessoal, não tem um jeito só de fazer. Normalmente tem 2 maneiras, 3 maneiras de fazer o mesmo exercício. Tá? Qual que é o mais fácil? O que você sabe fazer. O que você sabe fazer, vai no que você sabe. Ai, mas se eu fizer assim é mais bonitinho. Não, vai no que você sabe. Sistema linear. Ai, mas por adição ia ficar mais fácil. Mas eu não sei fazer por adição, não sei fazer por substituição. Então faz por substituição. Ué, vai dar o mesmo resultado. Tá bom? Bora. Mais um. E a coisa vai piorando. A coisa começa a piorar agora. Tchau, meu amor. Tchau. Fofo. Ó, é pra ler, tá? Não é pra chutar não, hein? Fazer conta. Eu fiz de cabeça. Tá? Média. Você fazer de conta. Não sei, eu tenho um Hã? Não. Báscara mesmo. Báscara. Gente. Ó. Pode também. Tá, mas eu vou fazer por... Por que eu vou fazer? Na verdade, o que eu vou falar para vocês aqui, a minha intenção em trazer esse exercício é mostrar para vocês x do vértice e y do vértice. Por quê? O que acontece? Presta atenção. As meninas estão falando aqui, não é só fazer por substituição? Esse dá para fazer por substituição. Mas pode ser que tenha um exercício lá de equação do segundo grau que não dá para função do segundo grau que não dá para fazer por substituição. E aí você tem que achar os valores. Tá? Então fica a dica. A função do segundo grau, que é a função quadrática, que é a função que tem x ao quadrado, vamos colocar aí, ó, 90% dos exercícios. Não, 90% é uma porcentagem muito alta. Mas vamos colocar assim, ó, que provavelmente vai cair mais de 1, tá? Porque sempre cai mais de 1. E o que ele traz quando ele pede função do segundo grau? Ele pede x do vértice e y do vértice, na maioria das vezes, ou área. Área junto com função do segundo grau. É o tipo de exercício que o Enem gosta. É o tipo de exercício que o Enem coloca quando ele relaciona função do segundo grau. Porque a prova do Enem é uma prova contextualizada, né? Ele precisa de um contexto na vida real, né, vamos dizer assim, ele precisa de contextualizar aquele exercício. Então, um jeito dele contextualizar
a equação do segundo, a função do segundo grau é aquele probleminha da bola que faz a parábola, que às vezes ele traz aquilo, ou área. Porque quando você faz área, você multiplica base vezes altura. E aí acaba aparecendo um x ao quadrado no meio do caminho. Entendeu? Então fiquem espertos quando tiver exercício de área, que provavelmente vai ser uma função do segundo grau. Ok? Tá. Nesse caso seria só substituir. Mas qual é a palavra-chave desse exercício para gente, se eu quisesse fazer algebricamente? Maior lucro. Quando ele fala maior lucro, ele está querendo dizer y do vértice. Por quê? Porque maior lucro seria o ponto máximo. Então vamos lá. Lembrando, L de x é menos x quadrado. Pessoal, eu já vou encerrar, tá? Esse é o último. Quem define se a parábola tem concavidade para cima ou para baixo? O A, lembra? Quem é o A aqui? Menos 1, né? Vocês quiserem dizer? E o B? E o C? Tá. Se o A é negativo, a minha concavidade está para baixo. Ela está depressiva. Ela não gosta do A negativo. Se ela está para baixo, o meu ponto máximo é o meu y do vértice. Então, se a minha concavidade está para cima, eu tenho o ponto mínimo. Se a minha concavidade está para baixo, eu tenho o meu ponto máximo. Então, ali, quando ele fala maior lucro, ele está falando disso aqui, ó. Ponto máximo. Qual vai ser o meu ponto máximo? Tá? Quem é o meu ponto máximo? Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Lembra? Lembra? Vou pegar a preta, que a azul tá fraquinha. Delta, B quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Deixa eu pegar minha folhinha para ir mais rápido. Tá acabando o tempo já, né? Meu delta vai dar... Não, 16. Meu delta vai dar 16. E aí o y do vértice, menos delta sobre 4A, vai ser menos 16 sobre menos 4, que vai dar 4. Então, meu ponto máximo, o máximo que a minha parábola pode chegar, é 4. Só que a resposta não é 4, porque ele pede o quê? Ele quer o quê? Qual é a barra? A barra representa y ou representa x? A barra é x, a pergunta é x. Então, eu pego esse y e substituo aqui. E aí eu acho x. Eu faço Bhaskara de novo e acho x. Ó. Substituo y no lugar do L de x. E aí resolvo essa equação aqui, ó. Passo menos 4 igual a 0. Nessa daqui, o delta vai dar 0. Aí você vai fazer o x1 e o x2. Menos 14, menos 2, 7 aqui, 7 aqui. Como o delta é 0, as duas raízes são iguais, né? A mesma raiz. Então, a barra, o x é 7. Qual é a barra? A 4. Alternativa D. Dá.
Dá para fazer. Pessoal, então é isso. A gente vai ficar por aqui, então. A gente vai ficar por aqui. Eu confesso que eu tinha mais exercícios para falar para vocês. Gostaria de ter mais tempo, mas não deu. Mas eu espero, assim, que vocês tenham aproveitado um pouco de tudo que eu falei, das dicas que eu dei, das palavras-chave. Procurem fazer a prova com calma. Palavras-chave. Procura aquilo que é interessante no enunciado. Não sai fazendo conta, tá? E assim, gente, estuda, que nem eu falei, dá tempo de estudar ainda um pouquinho, né? Dá tempo de estudar matemática ainda um pouquinho. Estuda esses 3 dias aí um pouquinho de matemática. Faz os cálculos aí sem calculadora para pegar um pouco mais de agilidade, porque agilidade é importante porque a gente tem um tempo curto para fazer a prova do Enem. Mas também não se desespere. Chegou no sábado, relaxa, vai fazer outra coisa, sabe? E vai fazer a prova com calma. Dê o seu melhor na prova. Porque o Enem, gente, ele abre muitas portas, viu? Muitas portas. Então, façam uma boa prova, tirem uma boa nota, que vocês podem depois colher bons frutos disso no futuro. Tá bom? Um beijo, boa sorte, fiquem com Deus. Obrigada.